Sinais que o seu metabolismo está lento e como você pode fazer para ele acelerar para que você queime mais gordura e emagreça. Boa tarde para todas vocês, maravilhosas, sejam todos bem-vindas aqui na live da NutriTaon, que é uma série de lives semanais onde eu ensino mulheres a eliminarem gordura de uma forma descomplicada e a se livrarem de uma vez por todas do efeito sanfona. Quem tá assistindo essa live começou a ver, não consegue ver agora, salva para ver depois, compartilha com alguém que precisa ouvir o que eu vou falar aqui hoje sobre emagrecimento, sobre como eliminar gordura de uma forma simples, descomplicada e sem voltar a engordar, que é o principal, que é o mais importante, que você emagreça e não engorde mais. Se você está vendo essa live no gravado também no YouTube, se inscreve no canal, me segue aqui no Instagram, que também você consegue ver as lives em tempo real, tá bom? Então sejam todas bem-vindas. Esse tema é super importante falar sobre metabolismo, porque trava muitas pessoas rumo ao emagrecimento, né? Eu escuto muito que meu metabolismo é lento, nossa, eu não posso nem cheirar uma comida que eu já tô engordando, mas pra perder, é um sufoco, eu tenho que ralar muito pra perder aquela quantidade de gordura que eu ganhei. Na verdade, quem que nunca passou por isso, né? Se alguém tiver aí, coloca aí. Se você acha que o seu metabolismo é lento, você sofre com isso, como que é essa questão do metabolismo pra você? Isso acontece, isso é uma realidade, né? O nosso metabolismo, o que é o metabolismo ser lento ou ser acelerado? O que significa isso, né? Em primeiro lugar, todos nós temos uma quantidade de energia para ser gasta, né? Para manter a gente vivo. Então todo mundo tem esse valor X, cada um tem o seu, tá? E conforme a gente se exercita, conforme o peso que a gente tem um valor determinado. Então se a gente se exercita, a gente consegue gastar, ingerir um pouquinho mais, porque a gente se exercita, né? Tem pessoas que vão ter esse metabolismo com um valor menor. Significa dizer que essa pessoa, ela tem que comer menos do que as outras. Então, quando você faz atividade física, você pode, consequentemente, não só pelo valor calórico, mas o seu metabolismo acaba queimando mais gordura, né? Você se exercita, você come bem. Então, isso influencia, sim, na forma como funciona o seu metabolismo. É isso que eu vou falar aqui hoje, né? Como que você pode mudar essa realidade. Isso existe, né? Isso acontece. Muitas pessoas acabam tendo dificuldade de emagrecer por conta disso, mas não é algo que é impossível de mudar, que é o pior motivo. Nossa, meu metabolismo é lento, então pra mim não tem jeito. O seu metabolismo é lento não é porque é uma característica sua, que você nasceu com isso, que é seu e é seu destino e você vai ser assim. Não. É porque você foi modificando isso conforme os hábitos que você tem, conforme a alimentação que você faz. Conforme tudo isso foi acontecendo, você foi modificando e fazendo esse metabolismo ficar mais lento. Então, isso pode ser, sim, modificado. Isso vai melhorar muito a velocidade com que você vai emagrecer. Isso faz total diferença na sua queima de gordura. Então, você vai conseguir acelerar. Vou pausar. Não é que é exatamente isso daqui. Isso aqui pode ser algum sinal, tá? Então, se você sente alguma dessas coisas aqui, tem dificuldade para emagrecer, tem dificuldade em relação a alguns aspectos que eu vou falar aqui da alimentação, você vai entender que sim, o seu metabolismo pode estar lento e como você pode modificar isso para começar, queimar gordura e emagrecer de uma vez por todas, que é isso que eu vou falar. Inclusive, né, deixa eu já avisar que eu falei ontem nas stories que vai acontecer a segunda edição da Maratona do Emagrecimento. O ano passado foi a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo. Esse ano vai se chamar Maratona do Emagrecimento Sem Efeito Sanfona. Como eu tô falando muito sobre isso aqui, né? É o que eu mais bato na tecla aqui, que é de você emagrecer e não engordar mais, eu mudei para esse nome. Então, essa edição tá com muita coisa diferente. Eu vou falar também bastante disso, sobre metabolismo. Isso aqui é só um gostinho que vocês vão ter em relação ao conteúdo que vai rolar nesse evento, que é uma semana onde você tem um calendário, inclusive, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Se eu tiver, eu mostro, eu vou estar com ele aqui pra mostrar. Mas não sei onde foi parar. Bom, depois você... achei. Então, esse calendário aqui, eu tô reformulando ele, né, do ano passado.
você tem a semana inteira aqui. Então, esse calendário aqui vai te dizer tudo, passo a passo, que você vai ter que fazer durante essa semana. É como se fosse um desafio, você tem tarefas para cumprir, tem aulas para assistir. Então, é uma forma prática, né, de colocar em prática realmente o seu emagrecimento para você queimar mais gordura, né? Isso aqui dá um trabalho para fazer esse evento todo, fazer as aulas, fazer isso aqui. Então, assim, por isso que eu demoro um pouco pra fazer. Mas dessa vez eu tô colocando mais coisas que vão acelerar ainda mais o emagrecimento de vocês, né? Queimar mais gordura mesmo. E vocês vão receber isso daqui de forma gratuita. Todo o evento, ele é gratuito. Os materiais, as aulas. Uma semana que você vai ter pra realmente colocar esse emagrecimento pra acontecer. Tudo de forma simples, mas bem planejada. Vocês sabem que eu sou bem assim, né? De fazer as coisas de um jeito que facilite a vida de vocês. E quero ver todas vocês lá inscritas. Ainda não abriu a inscrição, provavelmente vai abrir amanhã, mas eu vou voltar aqui pra falar pra vocês como que vai ser, quando que vai abrir, quando vai começar de fato a maratona. Então fiquem atentas que isso que eu vou falar aqui hoje vai estar lá também de uma forma também bem aprofundada. Então vamos lá. Um dos sinais, então começando falando dos sinais já que você pode identificar se você tá com um metabolismo mais lento. Um deles, o principal, é a fome aumentada. Se você sente muita fome, descontrolada mesmo, um apetite assim que às vezes você não entende por que você sente tanta fome, pode ser um sinal de metabolismo lento. E isso acontece por conta da alimentação que você tem, muitas vezes, tá? Porque o tipo de alimentação que você faz influencia muito no funcionamento do seu metabolismo. Pensa que o seu corpo, o seu metabolismo ali, ele tá funcionando, ele é uma máquina que tá funcionando e fazendo várias funções em diversas partes do seu corpo. Só que ele não consegue direcionar uma energia, né, para fazer tudo ao mesmo tempo de forma satisfatória. Então, algumas coisas vão ficar prejudicadas quando você come comida que não é comida, né? Que não é comida de verdade, que é comida processada, principalmente açúcar, né? Industrializados, que tem coisas, aditivos químicos que não são comida. Então, o seu corpo vai direcionar, o seu metabolismo vai direcionar muito da energia que ele tem para lidar com isso, porque isso não é uma coisa natural para o seu corpo. Então, ele vai querer se defender disso, ele vai querer eliminar as toxinas que você ingeriu, ele vai querer armazenar esse excesso de comida. Então, esse excesso de fome, ele também é excesso de comida. Então, quanto mais comida que vem de fora, mais preguiçoso o seu corpo vai ficando. Então, ele não consegue ir lá nas suas reservas de gordura que você tem e queimar, porque a gente tem reserva. A gente, principalmente quem tá acima do peso, né, que tá com excesso de gordura, você tem bastante energia ali para usar nas funções do seu dia a dia, para fazer uma atividade física. Só que muitas pessoas não conseguem usar essa energia porque o corpo já tá preguiçoso. O metabolismo tá preguiçoso. Por que acontece isso? Conforme o tempo foi passando, da forma com que você foi se alimentando, né, com essas coisas que eu falei, que não são comida de verdade, o seu corpo passa a ficar preguiçoso. Então, ele não consegue ir lá na sua gordura e gastar isso para usar como energia. Ele vai querer sempre essa energia que vem de fora. Principalmente, né, açúcar, essas coisas, ele reconhece como uma energia rápida. Então, ele vai querer, você vai sentir mais fome também por conta disso. Você vai querer sempre usar esse tipo de energia. Então, isso vai acontecendo, não é da noite pro dia, a gente vai fazendo isso durante a vida inteira, né? Outra coisa também, o seu metabolismo passa a ficar no modo de armazenamento. Então, quando você come excesso dessas coisas, ele não reconhece, como eu falei, para você gastar. Então, ele vai ficar mais armazenando o que chega ali do que indo lá e gastando a sua gordura. E isso faz uma coisa, né, que dá o segundo sinal aí do seu metabolismo, que seu metabolismo tá mais lento. Conforme você vai fazendo isso, você vai sentindo mais fome, você vai comendo mais dessas coisas, porque quanto mais você come desse tipo de coisa, mais você quer comer, né? É um ciclo que acontece. E aí acontece o segundo sinal. Então, quanto mais você come, né, esse tipo de coisa, vai acontecer um dos sinais também que é bastante importante.
excesso de cansaço, fadiga, sonolência, falta de ânimo. Isso também acontece em pessoas que estão com metabolismo lento. De novo, né? Isso também tem muito dessa explicação que eu dei em relação à comida. Quando o seu corpo está empenhado em usar essa energia para digerir essa comida que você comeu, para lidar com as toxinas dessa comida que não é comida, né? Para fazer toda essa faxina no seu corpo, para lidar com essa comida mesmo, para armazenar essa comida que você comeu, ele não consegue distribuir essa energia para fazer outras coisas que são essenciais. Que outras coisas? Absorver vitaminas, produzir hormônios, né? E essas coisas são extremamente importantes para te dar mais energia. Então, existem hormônios importantíssimos que são produzidos, por exemplo, no seu intestino, que quando você come esse tipo de coisa, você prejudica a produção deles. Você prejudica a absorção, como eu falei, de vitaminas, de minerais. Isso vai te deixando mais cansada, né? Às vezes você chega no fim do dia, você não quer saber de fazer nada. Você nem pensa, às vezes, em fazer uma atividade física, porque você pensa que como que eu vou fazer uma atividade física se eu não tenho coragem nem pra levantar do sofá? Quando eu chego em casa, eu não quero mais nada, só quero dormir. Então, esse cansaço extremo, ele não é normal, porque a gente se cansa, assim, a gente tem a nossa rotina diária, todo mundo tem a sua, né? Independente do trabalho que seja, que é cansativa, mas esse cansaço extremo, tem pessoas que já acordam extremamente cansadas, por mais que tenham dormido boas horas de sono ali, só 7 horas de sono, 8 horas de sono, dizem que acordam cansada. Isso é um forte sinal de que o seu metabolismo pode estar lento. Uma outra consequência disso, falando do emagrecimento, é que uma outra função, né, que fica prejudicada nesse processo é a sua queima de gordura. Então, dentro desse processo de queima de gordura, você precisa disparar hormônios que vão facilitar esse processo, enzimas, enfim, é um processo grande que acontece ali, que se o seu corpo, o seu metabolismo tá direcionando energia para fazer outras coisas que para ele são mais urgentes, você não vai conseguir queimar essa gordura acumulada. Então, tudo isso é muito importante, né? Você perceber esses sinais de cansaço, de fadiga, de sonolência, de você querer comer mais dessas coisas, como eu falei, né? Você sente que você tá com fome o tempo todo e você só quer comer essas coisas, né? Açúcar, farinha, coisas industrializadas, processadas, né? Farinha que eu falo, pãozinho ali, uma massa, porque o seu corpo ficou preguiçoso e se acostumou com esse tipo de energia. Então, quanto mais você der disso pra ele, mais ele vai querer. Ele não vai fazer o que é mais trabalhoso para ele. Não é que é mais trabalhoso, é que como você fez isso durante muito tempo, ele entende que o que você tá fazendo há muito tempo é que é o normal. Então, o que seria normal de gastar mais energia, de gastar sua energia acumulada, passa a não ser. Então, ele não reconhece, né, que essa também é uma alternativa de, não, se eu estou precisando de energia, eu vou usar o que tá no corpo dela ali, porque já tem. Ele não reconhece isso, ele vai te pedir mais comida. E nisso de te pedir mais comida é onde você sente mais vontade de comer esse tipo de coisa, é onde você sente mais fome, é onde o seu impulso por comer também aumenta. Então, dá uma olhada, né, assim, observa se esses sinais estão acontecendo com você. Excesso de fome, né, fome o tempo todo, impulso por comer várias vezes ao dia. À noite também, principalmente, acontece muito isso. Falei disso numa live aqui, não vou entrar em detalhes, mas você comer à noite, ter esse impulso por comer mais na parte da noite, essa compulsão mais na parte da noite tem um sentido, né? Que você, durante o seu dia inteiro, tá direcionando, tá produzindo o hormônio chamado cortisol, né? Que você tá ali no estresse. Então, quando você tá no estresse, você não pensa muito nisso. Na hora que você chega em casa, que baixa um pouco desse hormônio, é onde você vai querer uma recompensa daquilo que aconteceu. Mas isso é um outro assunto também, que também vai rolar lá na maratona, vocês vão saber mais detalhes. Mas é importante que você saiba que o seu metabolismo ser lento tá muito relacionado com aquilo que você come, tá? Então não é o que você vai comer, né? Isso é interessante, é importante falar. Tem muita gente que acha que o que eu como, Alana, então, pra
acelerar o meu metabolismo. E aí ela não entende, acontece isso, né? Não, meu metabolismo é muito lento, então, porque eu tô comendo XYZ, sei lá, água com limão em jejum, água morna com limão em jejum, ou diversos outros alimentos aí que sim, tem uma parcelinha pequena ali para acelerar o seu metabolismo. Chá verde, gengibre, né, o café, eles dão uma pequena acelerada. Então, para quem já tem uma alimentação boa, um hábito de vida legal, ele pode até dar uma ajudinha. Mas isso é tão pequeno perto das outras coisas que estão estragando, digamos assim, o funcionamento do seu metabolismo, que não vão adiantar de nada. Então, você pode tomar litros de água com limão, que isso não vai fazer o seu metabolismo queimar mais gordura. Não adianta. Então, não é o que você tem que comer para acelerar esse metabolismo, e sim o que você precisa modificar na sua alimentação, né? Tirar mesmo, né? Trocar algumas coisas para que seu metabolismo entenda que ele pode e deve, né, gastar energia de outras fontes e não só do que você está comendo. Então, prestar atenção nisso, nesses sinais, vai ser importante para você identificar se o seu metabolismo está lento, o que você tem comido, e se você está tentando usar essas alternativas para acelerar e não está funcionando, é por conta disso, não é isso que vai resolver. E então, como consequência disso, né, de o seu corpo usar essa energia para outras coisas, ele não consegue queimar gordura, ele fica de fato mais lento, e aí você tem essas consequências de sonolência, de falta de ânimo, de falta de energia. Então, não é o que você vai, o que as pessoas acham também, né? Eu não tenho energia para fazer exercício, o metabolismo, né? Agora você sabe que isso pode ser um sinal de metabolismo lento, mas eu não consigo ter essa energia. Como que eu faço para poder ir lá, eu fazendo? Muitas pessoas podem se sentir bem assim, mas quando você muda a sua alimentação primeiro, você consegue fazer isso de forma mais rápida, porque como eu falei, muito boa parte, acho que aí, sei lá, posso falar que 90% das pessoas que estão desse jeito, com essa baixa de energia, né, que não tem coragem para fazer nada, coragem na palavra, mas vontade de fazer nada porque tá com essa fadiga mesmo, é por conta da alimentação. Então não é indo fazer o exercício, ele pode até ajudar, mas sem mudar a alimentação, você não vai resolver nada com isso, tá? Então boa parte disso, a maior parte disso é alimentar. Então preste atenção no que você tem comido. Bom, uma outra coisa também que pode ser um sinal de metabolismo lento é na parte estética, tá? Então, se você tem, por exemplo, o cabelo ressecado demais, opaco, né, quebradiço, queda de cabelo, na parte das unhas também, as unhas quebradiças, às vezes com algumas ranhuras ali, na sua pele, se sua pele é seca, então isso pode ser, tá? Não é que é só quando você tem um metabolismo lento que isso acontece. Pode acontecer com outras pessoas. Mas esse também pode ser um sinal. Porque, de novo, quando o seu corpo está empenhado em gastar energia com comida extra que você está dando para ele o tempo todo, ele não vai absorver vitaminas importantes para essas coisas, né? Então, um exemplo, o ferro que a gente consome, ele influencia muito no nosso cabelo. Então, quando a pessoa tá com, por exemplo, queda de cabelo, cabelo também assim ressecado, pode ser um sinal de uma deficiência de ferro. Então, como existem outros tipos de vitaminas, outros tipos de minerais, né, que as pessoas têm deficiência, que isso pode ser muito por conta do metabolismo lento, que o metabolismo lento é uma consequência de uma má alimentação. Então, entende como tudo começa ali na alimentação? Então, se eu tenho uma alimentação ruim, um hábito de vida ruim, eu vou fazer com que o metabolismo se acostume com isso, ele vai ficar mais lento, ele ficando mais lento, eu não consigo que ele direcione a energia dele para fazer coisas importantes para o meu corpo. E uma dessas coisas importantes está relacionada à minha estética. Então, a minha pele, o meu cabelo, a minha unha, tudo isso influencia também o jeito como você come, né? As coisas que você come vai influenciar em todo esse processo. Então, isso daqui não é só, né, de emagrecimento, essa parte, mas que eu acho que é super importante também, e as pessoas devem ficar super atentas nisso também,
porque isso pode ser um sinal de metabolismo lento. Se você quer emagrecer, você não quer que seu metabolismo fique lento, você quer, pelo contrário, que você acelere. Então, falando dessas coisas, né, o que é a ideia aqui, como eu falei, não é de falar os alimentos que vão acelerar, porque, como eu disse, isso vai fazer uma diferença muito pequena na taxa do seu metabolismo, de quanto você vai gastar de energia, né? Muito pequena mesmo, tá? Então, só para quem já faz tudo bem feito, isso pode intensificar o seu processo, né? Se você já faz bem, você já tem resultado, você consegue intensificar isso com algumas coisas. Agora, não pense que fazendo uma alimentação toda desregulada, você vai conseguir acelerar o seu metabolismo com um chazinho de gengibre, que isso não vai acontecer. Existe uma outra coisa, né, que é importante falar, que ter um metabolismo lento, né, como isso faz parte da alimentação, tem uma coisa que eu vi esses dias. Foi até uma amiga que me mandou. Ela falou, olha, Alana, o que você acha disso aqui? Foi num vídeo do TikTok. Como que era o vídeo? A pessoa, né, a menina falou que estava em processo de reeducação alimentar, né? Eu não lembro se era só isso ou se era emagrecimento também. Essa pessoa tava. E aí ela postou um vídeo falando as coisas que ela comia no dia, a alimentação dela, que tinha 1.400 calorias. Que é uma quantidade de calorias, né? Assim, como eu falei, cada um tem uma necessidade. Mas é uma quantidade de calorias baixa. Então, ela estava no processo de reeducação, e aí ela postou lá tudo que ela comia no dia. E aí, né, por que viralizou esse vídeo? Porque na alimentação dela, por exemplo, de manhã ela comia uma salada de fruta, que eu acho que era banana, morango e sei lá, mais alguma fruta, com leite condensado. Essa era a manhã dela. Aí no almoço ela comia um prato de comida normal, e de sobremesa ela comia um chocolate lá que era de Nutella. Aí à tarde... eu não vou lembrar o que era à tarde. Eu sei que à noite ela comia um lanche com hambúrguer, pão normal, o hambúrguer que eu não sei se era congelado. Ela pegou o congelado, mas não sei se era caseiro. Mas enfim, com um monte de ketchup e comia à noite. Eu só não lembro o que era à tarde. Mas o que eu quero dizer com isso daqui? Todo esse dia alimentar dessa pessoa... Cada refeição que ela fazia tinha um pouquinho de comida processada, de comida que não é comida. Então, o leite condensado logo cedo, que é uma bomba de açúcar, né? Por mais que não seja, não era muito. Mas a fruta já tem açúcar, então você põe logo cedo isso. Na hora que você tá em jejum, você faz um pico de glicemia gigantesco, né? Você aumenta a sua insulina. E o que isso interfere no seu metabolismo? Você acumula mais gordura, porque a insulina... Não vou falar detalhes técnicos aqui, mas só para vocês entenderem que a insulina, ela faz parte desse processo. Se você quer emagrecer, você não quer estar com a sua insulina aumentada nunca. Então, ficar fazendo esses disparos de insulina no seu dia é péssimo para quem emagrecer. Para quem quer emagrecer, aliás, é péssimo para qualquer pessoa. Mas para quem quer emagrecer é pior ainda, porque a insulina participa do processo de acúmulo de gordura. Isso aconteça. Então, isso é super importante falar, né? Que então, esse dia alimentar dela, cada refeição dela tinha uma comida dessa. Tinha excesso de açúcar. Mas era só um chocolatinho. Tudo bem, mas já tinha o leite condensado de manhã, já tinha chocolatinho no almoço. E aí à noite era pão com um hambúrguer que eu não sei se era caseiro, mas enfim, era ketchup. O que você tá fazendo com isso? Mas era só 1.400 calorias. Não é só déficit calórico que emagrece? Só reduzir calorias? Não, tá? Isso sim faz parte... Aliás, você precisa reduzir calorias para emagrecer, mas nessa parte, por exemplo, que eu falei hoje, do metabolismo, ficar mais lento, você não vai conseguir melhorar. Porque lembra que eu falei que do tipo de energia que você dá para o seu corpo, o tipo de alimento, de comida que você oferece para ele, ele fica mais preguiçoso. Então, se eu tô dando mais açúcar para ele nesse dia, ele vai ficar preguiçoso. Uma hora, ela não vai aguentar mais fazer essa quantidade de calorias, ela vai querer comer mais. Então, vai ter uma consequência disso. Então, ele não vai ter a mesma disposição para gastar energia, ele vai ficar mais no modo de armazenamento. Por mais que ela tenha diminuído, né, essa quantidade de comida, que talvez ela comesse mais,
Mas se a qualidade também não está boa, você não faz com que essa parte hormonal seja executada. E emagrecimento é totalmente hormonal. Se eu não sei trabalhar essa parte hormonal, de acordo com as coisas que eu como, não vai ter jeito. Vai ter uma hora que o seu corpo não vai aguentar, ela vai querer comer mais, aquela quantidade ali que ela tá comendo não vai ser suficiente. Ela vai querer comer mais daquilo. E é isso que eu falo, né? Não adianta querer comer pouco daquilo que foi feito para comer muito. Então, ali direto no dia dela, tem disparos de açúcar que vão fazer ela ficar querendo comer isso o tempo todo. É claro que cada caso é um caso, mas assim, o jeito que eu gosto de trabalhar é que você desapegue disso mesmo, né? O seu corpo consegue fazer isso. Então, vocês viram aqui, né, que até o seu metabolismo, a velocidade com que ele funciona, depende do que você come também. Se você der pra ele, acostumar ele, do mesmo jeito que você acostumou ele com coisas ruins, você consegue acostumar ele com coisas boas. Lógico que isso leva um tempo, tem um procedimento, tem um processo para isso acontecer, tem um passo a passo, mas isso é possível de acontecer, você consegue fazer isso. Então não se enganem com calorias, né? Calorias não são tudo. Você pode até resolver o seu problema ali durante 1 mês, 2 meses, conseguir emagrecer e aí depois você vai despertar essa vontade de comer de novo, você vai começar a comer mais, né? Vai aumentar aos poucos essa quantidade. E aí vai acontecer o quê? Todo aquele peso que você perdeu, porque você diminuiu calorias, você perdeu. Você vai voltar a engordar aos pouquinhos de novo, assim como você tinha feito antes. Então, cuidado com essas armadilhas, né? Efeito sanfona é justamente isso, essas armadilhas que você tá caindo o tempo todo. E é isso que eu vou falar lá na maratona também, né? A maratona é toda feita para isso, para te falar como não cair, né? O que você tá errando no emagrecimento, que você tá tendo efeito sanfona o tempo todo? Por que você emagrece e engorda de novo? O que tá acontecendo? Como que você pode trabalhar, assim, a parte física mesmo, né? Com que o seu corpo responde para que isso não aconteça. E lógico, né? Juntando tudo isso e para fechar a live aqui, para resumir, né, o que faz o seu metabolismo ficar lento e como você pode mudar, é juntar tudo isso. Então vocês viram, né, que eu expliquei tintim por tintim por que você não deve comer certos alimentos com frequência, o quanto isso interfere no seu metabolismo, o quanto isso deixa ele mais lento, o quanto isso te deixa mais sem energia e o quanto isso interfere em tantas outras coisas que vão te impedir de emagrecer ou que vão fazer você emagrecer e engordar de novo. Como que eu potencializo isso, né? Como que eu potencializo fazer as escolhas certas, trabalhando a mente sempre. Então, eu vi aqui, né, Alana, eu vi aqui o porquê que eu não devo comer certas coisas, o quanto o meu metabolismo vai armazenar, não vai queimar, isso vai ser ruim pra mim, eu vou ficar sem energia. Então, você saber o porquê, os motivos pelo qual você tá fazendo alguma coisa, né? Como isso impacta no seu metabolismo pode te ajudar a mudar a sua mente. Então, quando eu sei o porquê, agora você já tem uma ideia diferente, né? Que não basta só comer pouca caloria, que não vai adiantar, né? Que tem toda essa parte metabólica. Então, se eu sei disso, isso me ajuda a fazer melhores escolhas. Então, saber as consequências das coisas que a gente faz, né, ajuda a ter escolha. Então, se eu tô em dúvida entre uma coisa e outra, uma coisa que ajuda você definir ali o que você vai escolher são justamente as consequências. Então, eu olho qual a consequência disso aqui que eu quero fazer e dessa outra coisa aqui que eu quero fazer. Qual consequência aqui me deixa bem? Né? A gente vai ter consequências boas e consequências ruins. Então, isso te ajuda a escolher. Então, nessa parte de você mudar a sua mente para escolher os alimentos certos que te ajudam a emagrecer e te ajudam a queimar gordura, que te ajudam a sair desse efeito sanfona, eliminando gordura mesmo para não voltar mais, que é esse o objetivo. O que me ajuda a escolher esses alimentos? Aqui, ó, a forma como eu escolho. E como que eu tenho essa noção do que eu vou escolher ou não, sabendo das consequências. Então, sempre que você for pensar em alguma coisa, se você deve fazer ou não em relação ao seu emagrecimento, e até uma tarefinha para você. Pega um caderninho, anota. Tem um caderninho aqui de lives que é importante. Sempre tem algum aprendizado para você emagrecer desse jeito. E anota as consequências das coisas que eu venho fazendo.
Como que isso me deixa? Né? Na hora parece tudo maravilhoso, né? Quando a gente come, parece em 5 minutos de extrema felicidade. Mas e depois? Qual a consequência que eu colho disso? Eu tô colhendo coisas boas? Se você estiver colhendo coisas boas, pode continuar fazendo, tá? Mas se você não conseguir enxergar consequências boas dessa atitude que você tá fazendo, já é um forte sinal de que você precisa mudar isso. Se você não mudar isso, você vai continuar colhendo consequências ruins. Então, mudar a mentalidade, mudar a mente, é isso também. É você enxergar consequências naquilo que você escolhe para fazer. Que, momentaneamente, você vai escolher uma coisa que, naquele momento, pode não parecer uma boa ideia, como é o caso de você deixar de comer algumas coisas, né? Diminuir, pelo menos, a quantidade de coisas que você come que vão deixar o seu metabolismo lento. Mas que você sabe que futuramente você vai se olhar no espelho, você vai se sentir bem, você vai... Sabe quando você veste uma roupa, você tem essa sensação hoje? Você veste uma roupa, você se sente bem na roupa que você veste. Você vai numa loja comprar uma roupa, vê na vitrine, tem o seu número para comprar, você não sai de lá frustrada por conta disso. E eu tô falando isso aqui é porque eu sei, tá? É porque as mulheres que eu atendo, as minhas alunas, elas falam isso, que isso mexe muito com elas. De ir comprar uma roupa e não servir. Dela ter que ficar comprando só aquilo que serve. Deixa de ir pros lugares, porque às vezes não quer ir, não quer colocar um biquíni, se sente mal. Então, essas consequências devem estar sempre ali na sua cabeça. Sempre ali, você lembrando delas. Por isso que eu falo, faz uma listinha. Quais as consequências de tal coisa que eu vou escolher pra comer? Eu me sinto mal porque eu me olho no espelho, não gosto do que eu tô vendo. Eu me sinto mal porque quando eu vou no shopping comprar uma roupa, eu nunca saio feliz de lá, porque não tem a numeração que eu quero. Eu me sinto mal porque... Enfim, me sinto mal com o comentário das pessoas. Cada um vai ter o seu motivo que vai machucar. E isso é que vai fazer você mudar de fato. Então, mudar a mente, né? Nesse caso aqui que a gente tá falando do metabolismo, você precisa mudar, né? Você precisa ter os alimentos certos, deixar de lado algumas coisas, né? Pra fazer esse seu metabolismo reconhecer de novo que ele tem energia ali pra gastar, que ele não precisa ficar comendo o tempo todo, comendo açúcar o tempo todo, que essa não é a energia que ele precisa. Só que ele desaprendeu a fazer isso, né? Conforme foi passando a sua vida e você foi fazendo certas escolhas, o seu corpo foi desaprendendo. Então, o que você tem que fazer é mostrar pra ele a origem, né? Fazer ele reaprender a queimar a sua gordura, reaprender a ficar satisfeito com uma quantidade de comida. Como que você faz isso, né? Escolhendo coisas boas, né? Alimentos, comida de verdade, como eu sempre falo aqui. E eu sei que nem sempre isso é fácil, só que quando isso for um problema pra você, que você não souber ali escolher, lembra disso. Se você lembrar disso, com certeza suas escolhas vão ficar muito mais fáceis. Bom, então hoje o tema de metabolismo lento foi esse. Na maratona vai rolar muito mais, então não percam, se inscrevam, vai tô preparando muita coisa, tá maravilhosa, muito conteúdo, muita coisa prática pra vocês aplicarem, materiais. Então tudo isso vai rolar na maratona do emagrecimento sem efeito sanfona. Vai começar no dia 30, tá? Só que tem que se inscrever, as inscrições ainda não estão abertas. Abrindo as inscrições eu venho aqui e aviso vocês, pra vocês não perderem nada, nenhuma vírgula do que vai acontecer, porque semana que vem já começa o aquecimento. O aquecimento são lives pré-maratona, que é pra preparar vocês, né? Eu brinco que eu coloquei isso de maratona, porque quando a gente vai fazer uma maratona, que é realmente o que a gente faz pra valer ali, as pessoas não vão de cara, né? As pessoas fazem um aquecimento, uma preparação. Então a semana de aquecimento é pra preparar vocês pro dia da maratona, pra semana da maratona, que vão ter muitas coisas ali legais, importantes, essenciais, para que você emagreça, queime gordura de uma forma simples, descomplicada, e sem ter o efeito sanfona, sem voltar a engordar de uma vez por todas. É isso que eu quero para todas vocês, tá bom? Um beijo para todas e até a próxima live.